Pessoal, vamos iniciar a nossa aula de Python, agora número 7. Primeiro nós abrimos, então, o VS Code na aula, no arquivo da aula anterior. Vamos copiar esse conteúdo e criar o arquivo da aula 7.py, ok? E aí colamos. Muito bom. Vamos tirar aqui o Explorer. Observem que finalmente eu aprendi a colocar o terminal ao lado do editor, ok? Salva a... Ah, sim, ok. Vamos lá. Então, a aula 7. Vamos começar a edição. Primeira coisa, vamos rodar. Vamos salvar primeiro, claro, né? Salvamos. E agora vamos rodar a aula 7, que no momento é exatamente igual ao aula 6, ok? Colocar um nome qualquer aí, ó, ABC, pronto. Veja, funcionou normalmente, né? Só que o aspecto não está assim bonito, né? Pelo menos, nem linhas vazias existem para separação aqui das etapas, né? Então vamos fazer isso. Nessa primeira parte, vamos nos dedicar um pouquinho à perfumaria, né, do código, né? Eu quero dizer, ao embelezamento do código. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é inserir, então, essas linhas, né? Para pelo menos organizar um pouco melhor o texto. Então, a gente tem o título. O que a gente pode fazer? Coloca aqui a sequência de escape de nova linha. Tá? Nesse subtítulo, literal clássico. Depois também no outro subtítulo, valor da variável, antes da inicialização. Também aqui em atribuições, olha, barra N, né? Acho que em nova atribuição também. De novo aqui e aqui. Opa, duas vezes não, uma vez só. Vamos salvar. Vamos limpar a tela. E em seguida, vou fazer assim: o comando Python aula 7. Ele só limpou, acho que falhou ali. Então, clear, tudo bem. Aula 7. Pronto. Vejam que ficou um pouco melhor, né? A gente adicionou uma nova linha aqui entre o título e esse subtítulo, o primeiro subtítulo. A mesma coisa para essa seção de valor da variável antes da inicialização, atribuições e design time. Nós separamos aqui a inicialização da nova atribuição e aqui tempo de invocação também colocamos. Aqui melhorou, né? Vamos colocar um nome qualquer aqui, pronto. Já é uma primeira melhora. Mas vamos dar cores a esse. O que a gente pode fazer é trabalhar em alguns atributos como cor e estilo, né? E quanto a estilo, eu me refiro a, por exemplo, sublinhado, itálico, negrito, tá? Por exemplo. E as cores, né? Então, a gente pode usar aquelas sequências de escape ANSI, ANSI, para controle do terminal, tá? Em relação
a texto, né, cor e estilo de texto, ok? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer é, nesse literal o imundo, fazer uma inversão das cores, né? O que nós temos aqui? A letra em branco e o fundo em preto, né? Foreground branco e background em preto. Como a gente faz isso? Vamos criar aqui uma. Para não colocar o. Vamos começar assim, então. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui a sequência. Qual é a sequência para a inversão? É barra x 1b. Isso aqui é um número hexadecimal, tá? E em seguida, aí sim, não propriamente entre colchetes, mas abrindo com o colchete e fechando com a letra M. E aqui dentro um valor. Né? Para inverter, o valor é 7. Tá? Então vamos salvar e ver o que acontece. Salvei. Vamos limpar aqui. E vamos rodar novamente o programa. Olha o que aconteceu. Então houve uma inversão das cores. Né? O, a letra que era branca ficou preta e o fundo que era preto ficou branco. Tá? Mas veja, eu só quero naquele trecho, o imundo, né? Só na nossa literal, no nosso literal clássico. Tá? Eu não quero em todo o código, em todo o texto. Então, eu tenho que usar a. Eu tenho que usar uma outra sequência para, digamos, a chave de desligamento. É um reset. Então é assim, olha, x, barra, né? Barra x, barra para escapar. X1b é um código em hexadecimal, um número, e aí sim a sequência, que aí com o atributo dentro, né? Um número, que seria o número 0. Salvar. Aqui a gente tem que. O programa espera que o usuário digite um nome. Vamos digitar um nome qualquer aqui. Pronto. E agora vamos limpar primeiro a tela e vamos rodar. Pronto, olha aqui, ó. Não ficou melhor? Não? Então a gente deu um destaque ao nosso literal, né? Invertendo então, tá? Só que para não colocar, é isso que eu ia dizer lá no início, né? Estava começando a dizer, para não colocar esse código aqui estranho, né? E que polui um pouco o visual, olha, eu vou tirar daqui e vou definir aqui, olha, eu vou colocar aqui, ó. Só que eu vou dar um nome, vou dar o nome de inverte. Como esse valor não vai ser alterado, eu vou usar maiúsculas para dizer que é uma constante, ok? Pronto. Então, e agora eu vou fazer a mesma coisa para o reset, olha. Vou pegar esse valor, vou tirar daqui, olha. E vamos criar, então, o reset. Entre aspas. Pronto. E aí o que eu faço? Eu tenho que colocar aqui. Então, como eu vou colocar uma variável, a gente já falou, a constante é variável, né? Como eu vou colocar uma variável dentro da string, o ideal é usar o fstring, olha, o f, né? E aí sim, só que eu vou fazer o seguinte, depois eu não vou incluir as aspas simples, né? Eu vou colocar depois aqui, ó. Qual? São dois, né? Um de abertura, uma sequência de abertura e outra de fechamento.
E aí eu tenho que colocar os nomes aqui, olha, por exemplo. Então vamos lá, inverte e reset. Vamos salvar. Aqui de novo eu esqueci de complementar, vamos colocar qualquer coisa aqui, olha, pronto. E aí vamos limpar a tela e vamos rodar. Olha lá, ficou bacana, né? Eu poderia também, eu não sei se está suficientemente nítida a letra, né? Ou as letras, se elas estão nítidas. Vou tentar aqui colocar um atributo que é de estilo. Eu vou colocar um aqui, que é o negrito. Quando eu coloco mais de um atributo ali, eu tenho que separar com ponto e vírgula. Vamos ver o que acontece. Eu não sei se vai mudar, tá? Mas a gente pode fazer isso. Vamos salvar. E eu vou. Vamos tentar não limpar. Talvez só diminuir aqui o tamanho da fonte. Pronto. Para que caiba a nova rodada aqui também. Então vamos lá. Python aula 7. Melhorou. Veja, olha aqui, olha. Está em negrito agora. Está mais nítido. Essa é a ideia. Ok? Muito bom. Ah, sim, aqui ele pede para. O programa é interativo, então ele pede aí um nome qualquer. Pronto, para terminar. Excelente. Agora a gente pode. A gente já falou em estilo, né? No caso, a gente aplicou aí a inversão das cores, né? E por falar em cor, a gente poderia usar duas cores. Né? Um momento. Aqui. E já que a gente está em véspera de Copa, eu vou colocar um verde e um amarelo. Tudo bem? Eu vou definir aqui um verde, green. Não é viralatismo, não, tá, pessoal? É só para deixar um texto mais, digamos, internacional, ou mais genérico, enfim. Eu podia colocar verde também, simplesmente. Escolhi green, mas confesso para vocês que não é viralatismo, tá? E vou colocar yellow também, em vez de amarelo. Tudo bem? Ok. Pronto. Só que vamos fazer o seguinte: para a cor, o verde vai ser a cor do título, das letras do título. Então eu coloco lá barra x1b, abro a sequência, né? Ela fecha com M. Ok? Qual é a cor? Qual é o código para a cor verde? Então é 32. Tá? E antes de testar lá, já vamos colocar para o amarelo. Então, barra x1b, abre com o colchete, fecha com M, mas aí dentro, qual é o código? Só que eu vou usar, eu vou colocar amarelo, não a cor da letra, mas a do fundo, ok? Quando eu coloco a cor do fundo, o prefixo é 4. Né? Veja, para a cor da frente da letra é 3 e 2 é o verde propriamente dito. Quando eu quero o fundo, vou fazer o seguinte, vamos experimentar sem trocar a cor ainda, mantendo a cor verde aqui. Só para ver. Eu quero, o porquê que a gente está. Esquece um pouco que eu chamei de amarelo por enquanto. Mas eu só quero mostrar a diferença que o prefixo causa. Ou seja, a cor é 2, né? A cor é 2 e a cor do quê? Então, 3 é a cor da letra e 4 é a cor de fundo. Vamos ver como a gente faz aqui. Ah,
Vamos colocar ah, em atribuições, por exemplo, aqui atribuições em design time. Ou melhor, vamos colocar a cor do título já de cara, tá bom? Então, a gente quer que seja verde, tá? Então, o que eu faço? Eu vou colocar green aqui. Claro, eu tenho que colocar entre chaves, certo? E adicionar o F, né? Que a gente vai usar o F-string. Quando eu uso variável dentro da string, o ideal é usar o estilo F, o modo, né? F-string. Lembra que eu não quero que todo o texto fique verde. Então eu vou colocar aqui na frente o reset. Ok? Ok, aqui tudo bem, a cor da frente é verde. Vamos agora, em outro subtítulo, colocar veja, o verde como fundo. Né? Então, eu venho onde eu estou, aqui, por exemplo, aqui, olha. Eu vou colocar entre chaves yellow, ok? E depois eu tenho que aplicar o reset, né? Que é desligar, virar a chavinha lá para voltar ao estilo e à cor padrão, né? Então vamos ver o que acontece. Vamos salvar, vamos limpar a nossa tela e vamos rodar. O que aconteceu? Né? Porque, veja que aqui eu esqueci do F, né? Veja, ele acabou imprimindo o yellow aqui, olha, e também o reset com as chaves. Não, eu tenho que colocar um Fzinho aqui, olha. Tá? Então vamos salvar. Acho que tem mais algum erro aqui, ó. Duas chaves de fechamento. Agora tá, acho que agora tá certo. Vamos ver. Então, clear. Olha lá. Então, e pegou a letra A aqui também, mas tudo bem, é um detalhe. É, o que a gente vê aqui, olha? É, no título, como o prefixo aqui é 3, eu vou alterar a cor da letra com 2, né? O 2 é verde, tá? E aqui, veja que eu mantive 2 para verde, né? Só que o 4 indica a cor da frente. Tá. Mas lembra, a ideia era que a cor, perdão, o verde é a cor de fundo, né? Tá? Mas lembra que eu falei em verde e amarelo, então aqui eu mudo agora para a cor amarela. Então é 3. Amarelo é 3. Vamos ver se funciona? Ah, sim, ele fica guardando ali o usuário digitar um nome e para terminar, né, de rodar. Então, clear. Pronto, agora sim. Tá? Então, o título em cores, em cor, em letras verdes, verde, e esse subtítulo, atribuições de design time, em fundo amarelo. Basicamente é isso. Tá. Como a gente fez também com a inversão, vamos adicionar o negrito aqui, tanto na cor da frente,
Aqui a gente a princípio não coloca, né? Porque o negrito se aplica à letra, né? Não ao fundo. Mas vamos colocar uma cor de letra, né? 43 é o amarelo de fundo. E vamos colocar uma cor, então, da letra 3, né? Para prefixo. E vamos colocar azul para a letra. Só que a gente separa os atributos por ponto e vírgula, tá? E vamos já aproveitar e colocar negrito, então. Então vai ser negrito azul sobre amarelo. O que mais que a gente poderia fazer aqui? Eu acho que está ok, né? Uh, acho que está ok. Vamos salvar. Tá, e vamos então repetir para alguns subtítulos. Então, para aqueles que contêm a palavra atribuição ou atribuições. Por exemplo, esse aqui e esse aqui. Claro, precisamos do reset também. Vamos copiar. Vou pegar esse aqui. Para cada atributo de cor, por exemplo, a gente coloca um reset, né? Para que delimitar, né, o efeito. Então tem aqui, aqui, ok. Só que agora falta colocar o F, né? Transformar aquelas strings em F string. F minúsculo. Aqui. Aqui. Será que eu esqueci algum aqui? Vamos ver. Vamos checar. Eu salvo. De novo aqui, vamos dar um nome qualquer. Vamos limpar a tela. Vamos botar. Olha lá. E aí, pronto. Melhorou. Tudo bem? Pequena melhora aí no aspecto, né, do nosso script. Ok? O que mais a gente pode fazer, pessoal? Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá. Tem uma coisa que vamos tentar eliminar as repetições. Veja, a linha 15 e 16, ela se repete, né? Essa dupla de linhas, ó, 15 e 16, ela se repete uma, duas, três, quatro vezes. É isso? Então, ela ocorre uma, duas, três, quatro, cinco vezes. A gente encontra esse par aí, né? Veja, 15 e 16, 21 e 22, 26 e 27, 32 e 33 e 38 e 39. O que a gente pode fazer? Quando há repetição, né, a gente pode definir, então, uma função. Em Python a gente usa def, né, nome da função. Né, como a gente pode colocar, sei lá, mostrar ou saudar. No fundo, a gente mostra aqui uma saudação, né? Oi, Ana, oi, Bela, oi, Fulano, oi, Ciclano, oi, Mundo. A gente pode chamar a função de saudar, então, por exemplo, de saudação. Poderia ser qualquer outro nome, tá? Claro, não um nome reservado da linguagem, mas um nome, né, que descreva o que essa função vai fazer, tá? Digamos que eu vou fazer vamos colocar uma função bem simples, sem parâmetros. Então, sem parâmetros, está vendo aqui? E aí,
os dois pontos, e aí sim, uma indentação automática, veja, né? Olha onde foi o cursor. E aí a gente pega essas duas linhas, vamos tirar daqui. Só, eu vou colocar um caractere aqui para lembrar que nós tiramos dali, ó. Tá? E vamos colar ali. Então, o corpo da função, ele é formado, né, no Python, não precisa aquelas chaves, né, de abertura e de fechamento. Né? A própria indentação já se encarrega de delimitar o corpo da função. Tá? E aí, naquele local de onde eu tirei, eu chamo a função, escrevendo saudar. Ok? E aí eu faço isso para as outras repetições, né? Então, aqui, ó, eu coloco saudar. Aqui também. Idem. E, finalmente, aqui. Vamos ver se funciona? Vamos salvar. Aqui eu não sei o que eu fiz aqui sem querer. Eu entrei no modo REPL, né? Read, Evaluate, Print, Loop, né? Mas eu não quero. Eu quero o terminal normal. Então, quit. Pronto, voltamos ao terminal. Vamos limpar o terminal. Pronto. Agora vamos rodar o nosso programa. Python aula 7. Vamos dar um nome qualquer. Ok. Então veja, funcionou. Né? A gente eliminou aqui aquela duplicação, né, de linhas, trocando então por em vez de duas linhas, uma linha só, chamando a função. Então a gente tinha aqui 5 vezes 2, a gente tinha 10 linhas, e nós mudamos para 5, que são as chamadas, 6, 7 e 8. Tá, no final das contas, o programa ficou, digamos, duas linhas a menos aí no tamanho. Tá? Mas não, a questão toda não é só diminuir linhas, né? É organizar o texto, o código, para que fica melhor para se entender, né? Tá bom? E aí vamos rodar novamente, só mais uma vez, colocando aqui um argumento em linha de comando. Então, por exemplo, Luiz. E lá, na hora de entrar com o nome, vamos entrar com Solange. Pronto. Então você tem lá o título em verde, você tem uma apresentação do literal clássico, né? Porque nós estamos falando de literal, constante e variável. Então, o literal, escolhemos o clássico aí, que é o Oi Mundo, Hello World. A gente definiu uma constante, né? Que é a saudação aqui, né? A interjeição Oi, e uma variável, né? Então, o valor dela será atribuído. Então, primeiro aqui é mostrado antes da atribuição, pelo menos a atribuição em tempo de projeto, né? Aquela que o programador realiza, né? Implementa. E depois, sim, né? Agora, em tempo de projeto, Ana e Bela, né? Inicializa e depois faz uma segunda atribuição. E também mostramos a atribuição em tempo de invocação, que é aquela que é quando se entra um argumento lá na linha de comando. E depois a atribuição em tempo de execução, que é interativa. Né? Há um prompt
dizendo, olha, digite um nome. Aí a pessoa, o usuário digita o nome e aí ele mostra, como nos casos anteriores, o valor da variável, tá? O conteúdo da variável e, no final das contas, a sentença, que é a concatenação da constante, do conteúdo da constante mais o conteúdo da variável. Tá? A gente, como nós falamos em função, na próxima aula a gente pode falar de uma função principal, né? Que aqui a gente não diz qual é, a gente não nomeia, né? Que é, lembra em outras linguagens, a função main, né? Main, principal. Mas tudo a seu tempo, tá? E também a gente pode pensar em uma função que receba ou que tenha parâmetros e que, portanto, precise de argumentos na chamada, tá bom? Mas tudo a seu tempo. Pessoal, qualquer dúvida, fiquem à vontade e aguardem a próxima aula que o nível de diversão vai ser cada vez maior, tá? E de aprendizado, principalmente. Ok? Um abraço e até logo.